Olá, gente, bom dia, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal DG Leão de Judá, né? O meu canal ele não tá sumido, tá? Os vídeos do meu canal tá privê, mas o meu canal continua no mesmo lugar, tanto que eu tô já botando os vídeos que eu tinha já expostos já para os pessoal ver, né? Dei um tempo do YouTube, fiz um canal novo realmente, né? Não é, por que você tá trocando de canal igual louco, Douglas? Eu preferi recomeçar uma nova história, uma nova vida, né? Então vamos aos relatos que a gente precisa saber aqui. Chegou a hora da verdade, pastor Flávio Amaral. Nem é isso que vocês querem saber? Então vamos lá. Gente, quando eu estava lá no Ministério LPD, eu e o pastor Flávio, a gente sempre discutíamos até antes da gente se conhecer. O temperamento da gente é muito forte, meu e dele, né? E assim, o que eu falei sobre ele no começo do vídeo, uma vez, que eu achava ele insuportável, depois eu falei aquele vídeo que eu senti ele como um pai pra mim, não foi mentira, foi real. Só que aconteceu várias coisas quando eu vim embora, que o pastor falou, que eu fiquei assim, ofendido, e eu acabei carregando uma raiva dentro de mim, porque assim, eu preferia que ele me ligasse e falasse comigo do que ele pegar e falar coisas na internet. Só que até então, gente, eu entendi, porque ele falou pra mim assim, sempre falou. Quando o suposto André chegou na live e começou a me atacar, sem eu até menos conhecer André, o André me chamando de marginal e bandido da comunidade lá do bairro do Brisamar, aquilo mexeu com a minha cabeça. O pastor Flávio viu como é que eu fiquei, o Adriano também viu como é que eu fiquei muito nervoso. E eu peguei e falei assim, eu preciso voltar para minha casa, porque eu vou perder minha casa. E o André estava fazendo de tudo para me perder minha casa. Ele fez vídeo após vídeo, falando um montão de coisa, falando que eu era X9 da comunidade. Então ele botou a minha vida em risco, querendo ou não. Se eu fosse uma pessoa tão mau caráter, uma pessoa que as pessoas não gostassem de mim, eu não estaria vivo hoje aqui contando essa declaração para vocês, né? Hoje eu moro em Rio das Ostras, né? Tô aqui muito bem, graças a Deus. A casa que me deu não foi o pastor Flávio que me deu. O pastor Flávio não comprou casa nenhuma pra mim, tá? Eu comprei com o meu dinheiro, com a venda da minha casa. Eu não saí do Brisamar fugido, eu saí de lá com a cabeça erguida. Eu volto sempre a hora que eu quiser. Sou muito bem amado, o lugar que eu convivi. Todos os lugares que eu passei, eu deixei uma marca registrada, mas é uma marca do bem. Sim, Douglas, lá no LPD você deixou uma marca meio assim, tudo bem. Eu posso ter errado muito, gente. Eu errei muito. Só que antes de chegar nessa conclusão dos meus erros, eu vou começar a história do começo, tá? Para deixar bem claro para o Renato Pereira que ele quer a declaração sobre o que aconteceu. Eu não ia dar esse gosto, mas eu vou falar aqui porque até então eu acho que não me crimina em nada. Porque mesmo como o Renato Pereira falou, e eu vi o vídeo dele, o que adianta as pessoas quererem usar um vídeo passado do que eu falei e trazer para o presente? Porque se eu quisesse falar mal do pastor Flávio hoje, eu não precisava de segundos, terceiros e quartos para vir aqui repor um vídeo meu que eu falei. Tudo que eu falei na plataforma foi digno diretamente para as pessoas ver, o público viu. Todo mundo viu, tanto que eu fui muito caluniado, xingado pelos fatos das coisas que eu falei. Mas quando eu decidi mudar a minha vida, isso incomodou. Porque as pessoas falam assim, Jesus nos chamou para confrontar. Não, Jesus não chama ninguém para confrontar. Jesus, ele chama a gente para a gente levar a palavra do Senhor e salvar vidas que precisa. Se eu fosse uma pessoa que Jesus me chamasse para confrontar, porque nem na macumba, quando eu era mais espírita, eu ficava nesse confronto de internet. Só que, quando eu tive minha guerra com o pastor Flávio, todas as vezes que eu debatia com ele, eu me sentia super mal.
Eu passava mal, eu vomitava, eu tinha crise de ansiedade. E o pastor Flávio sabe disso, que eu tenho essas crises. O tanto que eu tomo remédio controlado. Entendeu? Ontem mesmo eu dei uma crise, foi uma coisa horrível. Eu tive que sair da onde eu estava, cheguei em casa quase desfalecendo, me trouxeram dentro da minha casa. E hoje eu acordei bem. Aí acabei de ver a live do Pereira e me deu vontade de vir aqui falar. O pastor Flávio, ele cuidou muito bem de mim. Ele cuidou muito bem de mim, ele tem aquele jeito garrancudo dele, né, de expor, né, de falar alto, mas já é o jeito dele mesmo. Quem convive com ele há meses sabe que é o jeito dele, mas o meu jeito que ele grita, daqui a pouco ele vem dar carinho, né. A minha revolta com o pastor Flávio Amaral foi uma revolta porque ele me atacou, falou muitas coisas que me magoou. Ainda mais quando ele falou da minha mãe. Só que, gente, eu entendo o lado dele porque eu também falei milhões de coisas. É como o Pereira também falou. Eu errei. Eu achei bonito na parte do Pereira que ele falou. Eu errei muito, eu xinguei, eu falei, aconteci. Tá. O Diego também falou também um montão de coisa. O pastor Flávio teve, bem dizer, intriga com muitas pessoas que é do LPD, que hoje se redimiram e voltaram para o LPD. Por que que eu não posso pedir perdão, eu ser uma ovelha negra, uma pedra, e hoje as pessoas estão usando um passado meu para tentar me condenar no meu passado, né? Fato. É como veio o ditado, quando o pastor Flávio Amaral foi na minha casa com a missionária Andréia e o Danilo, ele tinha falado, sim, que ele estava perto de Mangaratiba, mas, gente, ele pode falar que ele está até em Niterói, em São Paulo, na Itália. Isso não significa nada. O André, quando ele conversou comigo, que eu procurei o André, ele falou para mim que o Flávio tinha me usado. Então ele botou na minha cabeça que realmente o Flávio naquele momento tinha me usado. Só que, gente, depois que eu parei, que eu saí da treta, que eu parei para sentar e analisar, ele não me usou ninguém, até porque eu não conhecia André. Eu não conhecia a vida do André, nem sabia que André existia. Eu estava ali emocionado com a missionária Claudinha, emocionado porque Deus tinha enviado uma pessoa para me tirar meu peito. Ninguém me obrigou a nada, a tirar peito. Ninguém botou arma na minha cabeça. Ninguém pegou e falou assim, Douglas, você é obrigado a fazer. Não. Eu fui com as minhas pernas, quem procurou ele foi eu, quem quis foi eu. Quem deixou minha casa lá com as pessoas tomando conta do meu cachorro foi eu. Entendeu? Eu paguei a menina assim, ela não quis o dinheiro, mas eu ficava mandando todo mês dinheiro para comprar ração dos meus filhos. Entendeu? Não fiquei morando lá em Taubaté, lá em São Paulo na época, porque foi ano passado, olha a época. Porque eu amo meus cachorros. São tudo para mim, é o que eu tenho, eu não tenho família. A minha família hoje que está se aproximando de mim, como até o André mesmo veio usar na rede social, que o meu padrasto não me suporta. O meu testemunho que eu tive da minha vida com o meu padrasto, né, e com a minha mãe, e com a minha família, isso daí foi um passado que ficou. Se eu levei para a internet, foi só um testemunho que aconteceu na minha vida. Então eu poderia levar sim, mas eu deixei bem claro no final, eu perdoo todos eles e acabou. O meu padrasto, a gente não tem o discernimento de sentar para conversar, porque a gente não consegue. Eu acho que não é nem na parte dele, eu acho que é na minha parte. Eu não consigo sentar para conversar com o meu padrasto. Mas eu não tenho mais raiva dele, eu não tenho mais mágoa dele. E acabou. O que eu senti acabou, gente, porque hoje eu não sirvo ao diabo, eu sirvo a Deus. É como até o André mesmo veio falar, porque eu tava falando pra ele que no passado eu gostava de sair com o negão, eu não gostava de sair com um homenzinho branco, eu gostava de homem que tinha um negócio avantajado. Ele usou essa palavra que eu falei do passado e falou que eu ainda tinha atos sexuais com os pessoais da loja de material, que eu respeito muito, lá do bairro Brisamar, e os pessoal me respeita muito, sempre me respeitou desde quando eu fui morar lá, porque eu nunca dei confiança nem quando eu era travesti para eles. E ele veio falar que eu enchia minha casa de garota, de mulheres de traficante,
e botava a minha casa lá com os meninos pra me fazer sexo. A minha casa eu posso levar, fazer um vídeo no Brisamã e perguntar quantas vezes o pessoal da onde eu moro viu quantas vezes entrou pessoas dentro da minha casa. Nunca. Se não entrava pra fazer macumba, entrava pra fazer cabelo. Ou era algum namoradinho meu, fora disso não. A minha casa não era bordel. Os meus bordel fazia no meio da rua. Ah, você não pode voltar a ser travesti. Você, não, conclusão. Você não pode destransicionar. Você pode destransicionar. Eu posso destransicionar. Eu posso voltar a ser quem eu sou a hora que eu quiser. Se eu quiser voltar a ser travesti, eu vou voltar, mas quando eu procurei o pastor Flávio, eu procurei porque eu queria mudança na minha vida. Tudo bem, Douglas ficou bravo depois que tirou o peito, Douglas cresceu, mostrou o diabo que ele era. Realmente, mostrei o velho homem quem eu era. Mas eu tive tempo, hora de me recompor e consertar aquilo que eu errei. Porque eu falei várias coisas do pastor Flávio Amaral, falei, algumas coisas eu omiti. Algumas coisas eu omiti. E outras coisas não interessa a ninguém, que vai ser eu e ele pra gente sentar conversar. A gente vai ter a hora pra gente sentar conversar. Quem procurou o pastor Flávio para pedir perdão foi eu. Quem procurou o pastor Flávio chorando e tremendo foi eu. Porque o Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo nunca falou pra mim ficar em guerra. É eu que entrei em guerra. Eu era pra estar muito bem. Não assim as custas do pastor Flávio, não. Mas eu era pra estar bem. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tô bem, que eu tô bem, graças a Deus. Estou vivendo como manda a lei da vida, né? A gente vive como pobre, né? E eu sou grato a viver como pobre e ter o pouco que eu tenho dentro da minha casa. Quando eu comprei o celular, esse aqui que tá fazendo a live, é o celular que eu comprei. Esse daqui era o que eu já tinha. E esse celular eu tinha lá no LPD, pra vocês verem. Só que esse celular aqui, ele esquenta. Então, eu preferi... O André sabia que eu ia comprar esse celular que eu tô gravando aqui, porque esse celular esquentava. Ele falou, não, irmão, compra mesmo. Quando eu procurei o André, eu realmente procurei ele no intuito de acabar com o pastor Flávio. Sim, não vou mentir. Não vou mentir, aqui é a hora da verdade. Procurei sim, falei sim, fui na Decrado, fui, dei parte, falei o que eu tinha para falar e acabou. Só que quando aquilo começou a me remoer, as minhas irmãs conversando comigo, o meu pastor conversando comigo, minha mãe até mesmo falou, Douglas, deixa o Flávio pra lá, para de ficar vendo o vídeo dele, tá te fazendo mal, Douglas, sai desse negócio, Douglas. Ele já não te ajudou, já tirou teu peito, então deixa o Flávio pra lá. Falei, mãe, ele tá te xingando, e ela, Douglas, deixa ele me xingar, eu não sou o que ele tá falando, você se incomodando por causa de quê? Tudo bem, só que eu entendi o lado do pastor Flávio, quando ele agiu contra a minha mãe, tudo que ele pediu desculpa, ele pediu perdão, ele fez um vídeo pedindo perdão. Como ele também fez um vídeo me pedindo perdão, e eu também fiz um vídeo pedindo perdão a ele. Será que o perdão machuca? Será que o perdão incomoda as pessoas? Será que eu não posso pedir perdão a pessoa quando eu erro? Será que eu tenho que ser sempre uma pessoa hipócrita? Uma pessoa insuportável? Uma pessoa onde ninguém gosta? Uma pessoa onde a gente passa a ser odiado? Porque quando eu estava no LPD, eu estava sendo queridinho. As pessoas gostavam muito de mim. Gostava quando eu vinha fazer live, eu falava. Às vezes eu errava alguns trechos, as pessoas lá me corrigiam, me consertavam. E aí tudo mais, gente. Por que eu não posso ser um blogueiro, né, que se chama aqui no YouTube? Por que eu não posso ser um blogueiro, mas ser pro caminho do bem? Eu só posso ser blogueiro pro caminho do mal. Eu só posso ter um canal no YouTube se eu for falar mal da vida do alheia. Não. Eu também tenho o direito de me consertar e querer fazer o bem. E quando eu fui pedir pastor Flávio perdão, não foi um perdão, ô Pereira. Eu não tô aqui te atacando nem nada não, tá? E também não é medo de ataque seu não, tá? Mas assim, para deixar bem claro, quando eu pedi perdão ao pastor Flávio, foi porque o Espírito Santo me tocou. Porque eu não tô buscando a Deus de brincadeira não é porque eu ainda tô com o brinco aqui, que eu tô deixando de continuando a ser o velho homem, não. Não. Sabe por causa de quê? Que desde quando eu entrei lá pro ministério, eu já estava na igreja, e desde quando eu saí do ministério, eu não me desviei. Eu falava para vocês assim, eu larguei a igreja, que não sei o quê. Mentira, eu estava dentro da igreja ainda, mas cometendo aqueles atos endemoníacos.
Só que o meu pastor veio, conversou comigo, tanto que o André virou e falou que eu estava vivendo de religiosidade, que eu estava fazendo o que o meu pastor queria. Ele botou na minha cabeça que tudo que o pastor mandava era para eu me calar, que, sabe? E quando eu caí em si, porque eu entrei em guerra com o meu pastor, eu xinguei a minha pastora. Para vocês verem a noção de onde eu estava, como é que eu estava perturbado. E eu cheguei para minha pastora depois que eu conversei, chorei. Ela, meu filho, larga essa treta, Douglas. Que você tenha seu canal, meu filho, mas transforma numa benção, não faça maldição para sua vida. E ali eu parado, eu pensei, eu chorei. Eu meditei naquela história que ela estava falando, orei a Deus, entrei no propósito dentro da minha casa e Deus foi ali conversando comigo. Foi quando eu conheci uma menina, essa menina, o André até veio falar que era mentira, que não era minha namorada, mas Deus te me perdoe. Foi coisas que é o mal que vem para bem, sabe? Que até o relacionamento não deu certo, mas não foi por causa das pragas dele não, foi porque Deus não permitiu, tá? E assim, conheço várias pessoas, tô conhecendo várias pessoas, mas ainda não se quadrou no meu nível, porque eu não quero uma pessoa a qualquer, eu quero uma pessoa que some comigo. Não faturamente, mas sim amorosamente, entendeu? Que esteja comigo na minha dor, na minha tristeza, que dá um tapa na minha cara quando eu estiver errado, entendeu? Eu quero uma pessoa assim, que seja uma mulher de Deus e me bota no meu lugar como servo do Senhor. Entendeu? Agora não adianta, gente. Olha, eu achei essa cena aqui, que ele não usou a primeira vez nesses últimos tempos. Direto isso aqui, ó. Das aulas do Eric mandou pra ele. Duas aulas do Eric, e essa ela falou que ele queria ver o Eric pelado. Mas você não fala das pessoas que você apresenta. Sim, eu falei isso tudo. Mas e aí? Quanta gente já veio no YouTube e já falou tanta coisa e pediu perdão para o pastor Flávio? Aí só porque hoje as pessoas falam bem dele, as pessoas são vendidas. Como você falou para mim que o Flávio me comprou, eu sou um mau caráter, eu sou uma pessoa digna de pena. André, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente forma uma amizade, o pastor Flávio foi contra mim. Eu deixei o mundo virar contra mim para ser a favor a você. Eu sou bem sincero nesse vídeo aqui. Eu sou muito bem franco. Só que você usou a má fé comigo e eu não sabia. O pastor Flávio no começo falou assim, Douglas se afasta. Douglas se afasta, Douglas não se mistura. Douglas, esse menino vai acabar contigo. Douglas, esse menino vai te usar e depois ele vai te destruir. E eu, cego, quis te procurar, se encontramos, fizemos aquela palhaçada toda. Teve aquele momento lá na Decrade lá que depois aquilo me machucou muito. Eu peço muito perdão de novo, pastor Flávio, porque até hoje isso me corrói por dentro de mim. É uma coisa que eu não queria fazer, tá bom? E quando teve o dia do meu aniversário, te convidei, você foi na minha casa, você foi tão recebido dentro da minha casa, minha mãe te recebeu bem, para depois você falar mal da minha mãe na internet, chamar minha mãe de galinha, né? Foi a palavra que você usou, chamando minha mãe de, falando que minha mãe estava cacarejando, uma mulher que te tratou bem, uma mulher que te abraçou na hora que você estava chorando, contando que, sabe, eu não vou falar sobre a sua família porque eu não vou descer o nível de você, sabe, se até um dia eu falei da sua família, até me perdoa, mas vamos falar de eu e de você que somos adultos, entendeu? Você tentou botar até o Damião contra mim, falando que eu tava falando dele, eu não falei dele. Eu não falei dele até porque ele nunca me fez nada. É como ele fez até uma live e falou, eu nunca fiz nada pro Douglas tem medo de mim. Homem não tem medo de outro homem, nego. Simplesmente a gente tem que saber o que fala e saber se pôr no lugar quando a gente erra. E eu hoje, eu me coloco no meu lugar de errado sim. Eu errei muito sim, não me encontrei com o pastor Flávio ainda porque eu não quis, porque eu sei aonde ele mora, eu poderia muito bem ir lá, chegar de surpresa, fazer aquela surpresa, mas ainda não está no momento. E esse momento vai chegar, não vai ser você, não vai ser A nem B que vai impedir. Eu vou chegar lá sim, não vou ficar muito tempo porque eu tenho minha casa, o lugar onde eu moro eu não conheço muita gente, eu posso deixar minha casa pelo menos 3, 4 dias sozinha,
e eu voltar para dentro da minha casa, entendeu? Mas não vai faltar a oportunidade de a gente sentar, conversar, depois a gente fazer um vídeo nós dois juntos, porque é isso que eu quero, entendeu? E ali a gente expressar o nosso sentimento, o que aconteceu, isso vai acontecer, queira as pessoas ou não. Não é medo de processo, o pastor Flávio vai te processar, ou já te processou. Gente, se eu errei, eu vou pagar pelos meus erros, entendeu? Só que aquele ditado, eu errei muito, mas eu tenho todos os meus direitos de me consertar. Eu não sou fantoche para as pessoas falarem assim, você não tem que procurar o pastor Flávio para pedir perdão a ele. Não, eu peço. Peço perdão a ele, peço perdão a Michele. Agora eu vou pedir até perdão a Pereira, porque assim, eu tô vendo que ele parou de me atacar. De vez em quando ele solta uma faísca, mas tô vendo que ele parou de me atacar. Eu sei que ele não acredita na minha convenção, mas isso daí é um direito que dá a ele. Eu não posso pegar, botar uma arma na cabeça dele e falar, você vai acreditar na minha convenção? Não. É como eu falei para todo mundo e torno a dizer aqui, o tempo dirá tudo. O tempo vai dizer tudo. Olha quanto tempo eu me afastei da internet, todo mundo falando Douglas sumiu, Douglas está sendo ameaçado. Eu sumi, gente, porque eu precisava de um tempo para mim. O André fez um vídeo falando que eu e o pastor Flávio somos criminosos do Comando Vermelho. É uma coisa muito séria. Ele depois fez um vídeo falando que não falou isso, só que eu tenho os vídeos dele todo baixado. Tem um sprint que eu tirei dele botando a minha cara, da Andréia e do pastor Flávio sendo X9. Isso é uma coisa que me machucou muito. Então eu tive que ir na Decrade, como ele falou até no vídeo dele, que eu fui na Decrade para tirar foto. Então acho que eu ia perder meu tempo de sair do Brisamar, que é chão pra caraca para chegar até lá na Lapa, para tirar só foto da entrada da Decrade e ir embora e fazer um videozinho. Não, eu fui lá dentro, abri uma ocorrência assim contra ele, sim, entendeu? Vou esperar porque isso é uma coisa muito séria mesmo, entendeu? O André, ele ficou super louco quando me viu com esse telefone novo. Eu não entendi o porquê, porque até ele sabia muito bem que no dia que ele foi almoçar na casa da minha mãe, lá a gente estava conversando que eu ia comprar um netbook para mim, que eu ia comprar mais um celular para mim, porque eu preciso do netbook para me fazer minhas lives direitinho, para me monetizar o meu canal quando ele tiver a hora de monetizar, para me ter um estúdio melhor para me fazer minhas lives. Então, será que as coisas que eu quero para melhorar a minha... Ai, meu Deus, as minhas lives, os meus sonhos também, porque eu posso trabalhar com Xerox, com PDF, que se fala, que você faz documentações para as pessoas. Eu posso trabalhar com o computador. O computador não só serve para você pegar e ficar fazendo live, serve para milhões de coisas, para me estudar uma teologia. O pastor Flávio sabe que eu sempre tive vontade de fazer teologia, mas eu não consegui fazer, sabe por causa de quê? Porque eu entrei numa treta que o diabo começou a frustrar os planos que eu sonhava para minha vida. Então, gente, tudo que eu fiz contra o pastor Flávio Amaral, eu peço perdão a ele. Menti algumas coisas, menti sim, falei algumas coisas que eu não tinha que falar, falei, pastor, a missionária Andréia, peço até mil perdão a você, mil perdão mesmo a você, mil perdão pastor Flávio Amaral, o Adriano também, que eu maltratei bastante na internet, gosto muito do Adriano, não tenho nada contra ele, sabe? Só que eu fiquei muito chateado quando ele fez um vídeo meu, entendeu? Assim, o Bolotinho, Daniel, meu irmão, eu gosto muito do Daniel, não tenho nada contra o Rafael Paralelo, entendeu? Se eu tiver uma desavença de bate-boca de irmãos mesmo, mas há coisas que a gente se acerta. Eu cheguei a conversar até com a Lucinha, pedir perdão a ela das coisas que eu tinha feito depois que eu pedi perdão ao pastor Flávio. Então eu tenho direito, gente, de me consertar. Eu sei que quando chegar na hora, muitas pessoas, quando chegar para conversar com o pastor Flávio, querem se meter, só que eu não quero ouvir de ninguém. Eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir do pastor. Se for de me dar esporro, que senta ele e a Andréia conversa comigo e me dá esporro. Eu não quero ouvir esporro de segundos e terceiros. A gente pode sentar e conversar com pessoas que eu ofendi. Tipo Adriano, Netinha. Mas quem? Moab.
Eu e Moab, a gente nunca tivemos convívio, mas poderíamos sentar para conversar, porque a gente somos humanos. E se a gente serve a um Deus, a gente tem que saber ter sabedoria, disciplina, educação e respeito ao próximo. E a gente temos que sentar e conversar sim, pedir perdão um ao outro sim. Então, gente, tudo que eu fiz, não adianta, o André, você pegar, que nem você está usando o meu nome, você está usando a minha fala, você está usando os meus vídeos, você está usando coisas minhas. Eu lembro como se fosse hoje que você falou na minha cara. Eu usei a sua amizade para te destruir. Você falou. Eu tenho esse vídeo guardado no meu telefone. Você falou assim, eu vou fazer de tudo que chega ao dono da comunidade que você é X9. Eu vou destruir a sua vida. Se eles vão te matar ou não, aí é você que desenrola. Então você lutou contra a minha vida, André. Uma coisa que eu nunca fiz com você. Eu já discuti com você, falei que o dia que eu te encontrasse na rua, eu te dava até uma pedrada. Mas isso dali foi uma palavra que eu falei pela internet, que a gente às vezes fala coisa de boca pra fora. Entendeu? Porque se fosse de acontecer, quando a gente se encontrou, eu poderia muito bem marcar um encontro com você e fazer o que eu tinha prometido. Eles estampavam no pau ali em frente ao Guanabara. Mas só que não, André. Não, como você me chamou de frouxo. Graças a Deus, frouxo eu não sou, porque quando eu vi o pastor, naquele dia lá, eu fui o único que não tive ataque de pelanca. Eu, pelos ao contrário, eu peguei e fiquei encarando o pastor cara a cara. Só que eu encarei ele porque eu queria que ele sentasse comigo, conversasse comigo, por que ele tinha feito aquilo. Eu não encarei ele para bater nele. Depois que eu vi aquela confusão toda que eu peguei, eu falei assim, eu vou esperar ele lá na saída e vou... Eu quero tampar na pau com ele, foi o que eu falei. Mas eu me arrependo, eu posso me arrepender. Isso é um direito que me pertence. E ai do pastor me perdoar como ele já me perdoou. A gente conversa às vezes, é muito raro, é uma vez na vida, outra na morte. Entendeu? A gente conversa. Ele tem meu número. Eu não troquei de número, não. Se você acha que eu troquei de número, eu tô com o mesmo número. É 021 951006207, que é o número do meu Pix. Eu continuo com o meu WhatsApp. Eu não sou foragido da justiça porque eu não devo nada a ninguém. Como você levou lá para Decrádio falando que eu era traficante. Você pegou um trecho do passado meu, da minha infância, para falar que eu sou hoje isso. E graças a Deus eu tenho pessoas que podem chegar e testemunhar naquele momento ali e falar assim, não, Douglas não. Ele desde quando veio morar aqui, ele tinha um barracãozinho dele, sempre ficou no cantinho dele, sempre ficou na calçada dele tomando as cervejas dele, o pessoal parava ali e conversava. E outra coisa, ter amizade com o traficante não significa que você é um traficante. Porque quando você entra para o evangelho, você tem que amar a todos, do mendigo aos maiores do crime. Você não tem que julgar. A gente não somos Jesus para tacar pedra em ninguém. E se for de eu abraçar, eu vou abraçar. Se for de eu ir falar de Deus para eles, eu vou falar. Porque eles não são animal, eles são gente igual a gente. Simplesmente estão trabalhando numa vida que eles acham que é bom para eles. E quem somos nós para julgar eles? Eu não sou Jesus para julgar ninguém. Agora não adianta você pegar trecho meu e ficar levando para a internet para tentar destruir a minha imagem, não, que você não vai conseguir. Você tentou, mas você não conseguiu, porque Deus é maior. É como você falou para mim, Deus chamou a gente para guerra contra o Flávio Amaral. Não, Deus não me chamou, não. Deus é Deus de contenda. Deus é Deus de amor. Deus é Deus que une a guerra na paz. Deus é Deus que transforma a confusão em alegria. Deus não está no projeto da confusão. Você acha que Deus está se alegrando disso tudo que está acontecendo? Deus não está, não. Deus não está, não. Só que todas as palavras que você falou para tentar prejudicar a minha vida, eu guardei. Eu guardei. Como você tem o direito de denunciar as pessoas também têm o direito de te denunciar. Como você hoje preza que as pessoas tiram a sua live do ar, tiram suas imagens do ar, por que você não tira dos outros? Por que só você pode caluniar e as pessoas não podem vir te atacar?
porque você é o dono, resolveu ser o dono da internet. Eu não estou escondido, gente, eu não estou foragida, só não falo endereço da minha cara porque eu não confio em ninguém no YouTube e ainda não está na hora de eu falar onde eu moro. Mas também o dia que descobrirem, sejam bem-vindos, meu amor. Seja bem-vindo, mas saiba chegar, tá? Saiba chegar, porque o vento, ele venta em todas as áreas. Entendeu? E a gente não nascemos para servir saco de pancada e ser ameaçado por internet e por ninguém. Eu não vou ficar vivendo no mundo recuado, é que nem eu falei para minha mãe, eu não vou me recuar, mãe, a ninguém. Eu não vou viver escondido, aprisionado a ninguém, eu não devo nada a André, eu não devo nada a ninguém. A Decrade sabe o endereço da minha casa, onde eu moro. A Decrade sabe o endereço da casa da minha mãe que eu dei. A Decrade tem o número da minha mãe. A Decrade tem o meu número atual do meu telefone. Eu não devo nada a Decrade a ninguém. Eu nunca falei mal da Decrade. Nunca falei mal de ninguém sobre as redes sociais. Eu sei me pôr no meu lugar. Quando eu mostrei aqui a declaração de ocorrência que eu fiz contra você, eu fiz porque você me botou na bola. E eu falei pro delegado, tudo começou porque eu conversei com ele, falei para ele que eu não queria mais viver em treta, eu não queria mais fazer vídeo contra o pastor Flávio Amaral, eu queria acabar com essa treta. Se eu comecei, eu posso acabar. Se eu dei parte do pastor Flávio, eu posso tirar, sim. É que nem o pastor Flávio, ele não abriu ocorrência contra você. Se ele quisesse parar, ele poderia parar. Mas quem é ferido não para, gente. Quem é ferido vai atrás. E se a pessoa pelo menos se redimisse, a pessoa não se redime, ela bate na mesma tecla o tempo todo, é 24 horas. É 24 horas, parece que não vive, vegeta. Sabe? Isso daí não é mais viver, é vegetar. É vegetar na vida dos outros. É como eu falei, você lembra que você falou para mim, a gente vai ganhar 100 mil de indenização, e eu falei, eu não quero o dinheiro do pastor Flávio. E você já fazendo planos da casa, do carro, de não sei o que, eu falei, eu não quero nada disso. Tudo que eu tiver na minha vida, eu vou construir. Então não adianta, é que nem você falou da Amanda. Falou que a Amanda já te atacou, que a Amanda te chamou de vários nomes, né, racista. E você mesmo falou que você também estava usando a amizade dela, que ela ia ter que se ver na justiça na hora certa, porque você deu parte dela. E você tendo amizade com ela. É como eu vi a live dela e achei até legal. Ela falando bem claro para você, não conte com o meu testemunho, não conte comigo. Porque eu não vou estar com você. Você me processou, como é que eu vou estar com você? E a mesma coisa também que eu falo, não conta com o meu testemunho. Não conta com nada. Não me bota como testemunho seu que eu não vou ser. Apesar que tá lá no papel, né? Que eu seria teu testemunho, mas eu não vou comparecer. Eu não vou comparecer. Eu falei para o pastor Flávio, se ele precisar de testemunho, eu vou a favor do pastor Flávio. Sabe por causa do que isso? Eu já tinha conversado com ele no começo. Não é, André, que eu te usei para te examinar, para te destruir, não. Você mesmo plantou isso. Eu fui no bom coração para ter amizade com você. Eu ataquei o pastor Flávio, uma pessoa que me ajudou. Como você tentou botar na minha cabeça que a operação que ele fez de mim foi clandestina, não foi clandestina. Foi uma cirurgião muito bem resolvida, no Vale do Paraibano, lá em Taubaté. Fui muito bem tratado, comi milhões de vezes dentro da sala de cirurgia. Comi mesmo. Estava com fome, pedi comida, eles me deram. Mas não me deram com má vontade, me deram com amor. Eu tive o melhor recepcionamento dentro daquele hospital. E eu vim embora por minha vontade. Porque o rapaz ainda pediu para me ficar mais 2 semanas lá e eu não quis ficar, eu quis vir embora para minha casa. Foi aonde começou essa tempestade toda, entendeu? Então, o que eu quero dizer hoje aqui para os irmãos, que assim, tudo que eu falei contra o pastor Flávio Amaral, eu já retirei
a palavra. Eu já fui na Decrade, já fiz a minha parte de tirar a ocorrência contra ele. E eu tirei, porque eu posso tirar. E mandei me desvincular de provas junto com o André. Porque quando eu fui dar parte do pastor na época, que foi o ano passado, eu falei para me botar sozinho no caso. Eles me botaram junto com o caso do André andar mais rápido. Só que eu peguei, fiquei puto, o tanto que o André ficou com a cópia do documento que não era para ele ter ficado, porque a parte quem deu foi eu, mas tudo bem, show de bola, né? E hoje eu, graças a Deus, eu consegui resolver essas coisas e por isso hoje eu vivo em paz. Aí o André veio botar lá na comunidade, Douglas dos Santos Feitosa, pensando que vai me atingir. É o meu nome, meu filho. É o meu nome. Douglas dos Santos Feitosa é o meu nome. Douglas Feitosa é o que eu uso para rede social, que hoje é DG Leão de Judá. E pronto. Eu vou fazer aquilo que até o pastor conversou comigo. Esqueça a treta e fale de Jesus, fale de você, fala no seu trabalho, fala na sua vida, fala do teu testemunho, esquece o negócio de treta. Só que hoje eu só vim aqui no canal para falar esse trecho, porque foi necessário para mim. A Andréia, ela nunca teve vínculo assim com a gente de ficar muito com a gente. Mas eu nunca vi o pastor Flávio bater na Radassa. Eu nunca vi. Pelo contrário, eu vejo o pastor Flávio o tempo todo de chamego com a Radassa. Tá? Essa história que ele comprou a Radassa, isso daí veio que vocês mesmos falaram. E eu acabei caindo nessa treta. Tá? E outra coisa, como você falou, que eu sou marginal, vagabundo. Eu posso ser tudo isso para você, mas para Deus eu sou muito precioso. Pelo menos não venham no canal do YouTube para falar em línguas e profetizar mentira na vida dos outros. Eu sou o que eu sou. Se os seus inscritos hoje me odeiam, problema é deles, sabe por causa de quê? Eu não tenho nada contra eles, deixando bem claro aqui, nada contra os seus inscritos. Mas cada um segue quem quer. Se eles estão te seguindo e acham que você está certo, parabéns para ele. Se os seguidores do Pereira gostam dele, parabéns para eles. Se os seguidores do pastor Flávio amam ele, parabéns para ele. Se eu hoje estou construindo meus seguidores que tem 15 pessoas só, parabéns para mim. Se eu conseguir 15 é porque é 15 pessoas. E se Deus permitir que amanhã eu vou ter muito mais, eu vou ter muito mais, que eu tinha um canal que eu tinha 5.000 pessoas. Eu conquistei, não conquistei? Se eu conquistei um dia, eu posso voltar a conquistar de novo. Então, uma coisa eu falo pra você. Nada foi perdido na minha vida. Eu sou muito grato ao pastor por tudo que ele fez comigo. Pastor André Charazade. Tive problema com a Priscila Bezerra, tive mesmo. Tive com o pastor Roberto mais ou menos. Gostava muito dos filhos da Priscila. Só que foi meu momento de fúria. Esse momento a maioria das pessoas que está se convertendo tem. A gente erra, André. Mas a gente também se conserta quando a gente quer conserto. Mas quando a gente bota na nossa cabeça de oco que é Deus que está mandando a gente fazer inferno na vida das pessoas, você pode ver que a nossa vida ela não cresce. Ela só afunda. Ela só desce. E desde o momento que Deus me tocou, procura e peça perdão. Dali para lá, a minha vida começou a modificar. A minha vida mudou da água para o vinho. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou bem assim, estou bem estruturada, vamos supor assim. Voltei a fazer minha academia porque eu preciso da minha saúde. O médico pediu para me fazer, entendeu? Sou uma pessoa que procuro meus bens, procuro melhorar, procuro sempre interagir com as pessoas, ter amizade. Não sou uma pessoa oca, não sou uma pessoa seca, não sou uma pessoa ruim. Eu me transformei numa pessoa ruim quando eu entrei nessa contenda que não era para mim entrar.
não era nem para me fazer nada, mas isso tudo Deus permitiu para me fazer. Para hoje eu servir de um testemunho tudo que eu passei. E hoje eu poder estar aqui na rede social pedindo perdão às pessoas. Eu não tenho vergonha de vir ao público, ao mundo, pedir perdão. Possa as pessoas acreditarem ou não. Você passou alguns meses e eu continuo com a minha palavra, porque eu sou sujeito homem. Eu poderia muito bem lá no comecinho, quando eu pedi perdão ao pastor Flávio, quando o Pereira começou ainda a me atacar, falando assim, eu não acredito nesse falso, não. Eu poderia voltar a retrucar. Mas eu me calei, me resguardei e continuo aqui. Não me atingiu, não me afetou. Eu não ataquei ele, deixei ele falar, porque é o direito dele falar. Mas é como hoje ele fez, hoje não foi ontem, eu acho, esse vídeo que ele fez. Que eu também, ele me defendeu numa parte e depois ainda tentou me julgar. Pereira, só você mesmo. Eu não conheço você. Eu odiava ver teus vídeos, de verdade. Mas hoje eu fico vendo porque eu acho engraçado o seu jeito de falar. E assim, eu não tenho ligação nenhuma contigo. Se um dia eu falei alguma palavra para me te ofender, também eu te peço perdão. Que só faltou eu te pedir perdão, porque eu já pedi perdão a todo mundo. Te peço perdão, não tenho nada contra você. Simplesmente aconteceu o fato da gente se entretar um com o outro, tá? Te perdoo pelos bullying que você fez contra a minha vida, tá? Mas também, eu também agi algumas coisas contra você, mas eu já retirei da rede social, já acabei com tudo e eu tô vivendo uma nova história. Hoje eu tenho um canal que eu vivo no Instagram, é onde eu faço mais a minha live, é onde eu tenho pessoas que eu quero que entre, aqueles que eu não quero que entre eu não deixo entrar, entendeu? É um canal privado, mas é um canal que tem bastante de seguidores, os pessoal ali comenta, os pessoal, sabe, me apoia, então assim, é um canal que tá me levantando, sabe? Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero carro, não quero sucesso, eu quero paz e felicidade, só isso. Então hoje eu vim trazer essa live aqui para dizer, gente, as coisas que eu falei foi da boca para fora. Pode usar todos os vídeos que você quiser e botar na rede social, pode me chamar de canalha, de vagabundo, pode me chamar de pilantra, pode me chamar de bandido como você me chamou, pode me chamar de traficante como você me chamou, de ladrão, né, que você falou assim, botou até assim, o relógio que ele roubou, né, você falou que o relógio que eu tenho foi o relógio que eu roubei do pastor Flávio Amaral, né, só que esse relógio, graças a Deus, o pastor Flávio Amaral lembra muito bem que quando eu saí do LPD, eu saí com o meu relógio no meu braço, tá, e tudo que eu comprava, o pastor via o tanto que ele ficava revoltado aqui, falou assim, para de gastar dinheiro, e eu estava gastando, tanto que eu comprei minha caixinha de música, eu comprei várias coisinhas para mim. Então, tudo que você me incrimina, às vezes deve ser você que se comete esse crime e joga em cima dos outros, nas costas dos outros. Então, botando na cabeça de vocês, eu não sou foragido, eu não sou procurado pela justiça, eu não devo nada a ninguém. Se eu devesse, eu não tinha Facebook. Se eu devesse, eu não tinha WhatsApp. Se eu devesse, eu não tinha Instagram. Se eu devesse, eu não estaria na internet de novo. Eu não estaria no canal do YouTube. Eu ia realmente, sumir do ar. Mas não, eu continuo. Mas eu continuo fazendo a diferença. Porque a treta não nasceu para mim. A treta nasceu para quem não tem crescimento espiritual. Tá bom? Então, assim... meu abraço, pastor Flávio Amaral, boa sorte aí no que daí vier, tá bom? Assim, não tô querendo me livrar de nada, tá? Isso daí fica em opção do senhor, fazer o que quiser fazer, se quiser me processar, isso daí é com o senhor, tá? Mas o meu direito de chegar e querer me expor e falar, isso é um direito meu, tá bom? Para deixar bem claro para a rede social toda,
o pastor Flávio não está me bancando em nada. Em nada. Tá bom? O pastor Flávio não está me bancando em nada. O pastor Flávio não comprou celular para mim. O pastor Flávio não comprou notebook, porque ainda não tem meu notebook, mas se Deus quiser, mês que vem, eu primeiro quero ajeitar meus dentes, que eu vou ver agora mês que vem. E lá, até agosto por aí, eu já vou estar com o meu notebook. Então, primeiro eu quero consertar isso aqui, a minha face. E depois a gente vai ver o restante. Entendeu? A tatuagem daqui, eu tô querendo ver se eu pago para remover. Vou conversar com a Kézia, mas eu não quero que ela faça de graça, porque ela já me deu isso aqui de graça. Isso aqui eu vou ver se eu pago. Entendeu? E vou começar a fazer a remoção disso daqui. E voltar com o meu rosto. E dessas patinhas aqui, pelo menos. E vou voltar com o meu rosto, o que era antes. Tá bom, gente? Então, fica na paz do Senhor. O que vocês queriam saber, eu acho que a metade está aí. O resto da metade vocês vão descobrir quando eu e o pastor Flávio estiver um ao lado do outro. Um encontro genuíno de nós dois. Um encontro que eu acho que vai ser muito emocionante, tá? Eu tenho que me preparar para esse encontro, que eu ainda não estou preparado, mas eu vou me preparar. Estou orando a Deus por isso. Não estou deixando de ir na igreja, estou com o ministério lá no meu novo pastor. É uma benção, estou tendo até umas lutas espiritual, mas nada que Deus possa quebrantar essa luta, tá? Peço oração por mim. E, gente, os vídeos que for postado pelo suposto André, né? Que vocês não levem isso pro coração, porque passado é passado, a gente não vive de passado. 2004 ficou lá. Vocês viram que de 2025 para cá eu não fiz um vídeo falando do pastor. Então vivam esse ano. Esquece do ano passado. E minha cirurgia não foi obrigatória, nem clandestina. Foi uma coisa que eu quis. E eu quis Ai, calma. Eu quis fazer minha destransição. Então eu quis voltar ao Douglas que eu era. Como eu sempre falei pro pastor, eu sempre fui ativo, eu gosto de entendeu? O pastor até falou, garoto, para com isso. E eu sempre com a minha maluquice. Mas era uma maluquice que era real. Eu falava as coisas que era verdade, do que eu era, gente. Então eu não tô mentindo, nem mentindo em nada, não sinto tesão por homem, mas de glória a Deus por isso. Creia vocês acreditar ou não em mim, mas eu tô vivendo a minha vida. A única coisa que eu peço muito a Deus, muda aqui, ó, a voz. Que do resto, já tô ficando com o corpo malhado, malhando a beça e vivendo a minha vida. Enquanto o mundo vegeta, eu estou vivendo o que eu precisava viver. Tá? Fica na paz do Senhor. Eu espero que esse vídeo ajude em alguma coisa, né? E traga alguma declaração que vocês precisavam, tá bom? Fica na paz do Senhor. Eu não tô sem canal. Meu canal ainda tá aqui, porque eu botei DG Leão de Judá e botei com tio, com não sei o que, então fica muito difícil de me encontrar. Mas eu tô esperando, falta 8 dias para me botar normal. Aí eu vou botar DG Leão de Judá, tá bom? Como ele sempre foi antes, tá? Para vocês me encontrar lá. Fica na paz do Senhor. O linkzinho eu vou deixar esse link. Não, eu vou marcar na hora que eu for na descrição, vou marcar o pastor Flávio, a missionária Andréia, e vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom? Coração de sempre. Um abraço bem apertado. Fica na grandiosa paz do Senhor. Bom dia.